primeiro vídeo desta série sobre a igreja, nós conversamos sobre a sua natureza mais íntima, que é ser ícone da Santíssima Trindade e sacramento de salvação para este mundo, a fim de que o mundo experimente o reinado de Deus em suas relações mais íntimas. Hoje nós conversaremos sobre a estrutura e o modo de se organizar desta igreja neste mundo. É importante perceber que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para não ser algo etéreo ou completamente abstrato, precisa encontrar uma forma de se efetivar neste mundo que de maneira visível expresse a intimidade, a natureza mais profunda desta igreja. Em outras palavras, esta igreja que é ícone da Santíssima Trindade, em todos os momentos históricos, faz por onde a sua efetivação concreta e histórica seja também um sinal e um instrumento desta natureza trinitária. O Concílio Vaticano II é a grande chave de mudança, como nós falávamos no outro vídeo. Se no primeiro momento nós conhecíamos uma identidade tridentina, que tem como bandeira fundamental uma sociedade desigual para pensar a igreja, porque nesta igreja a hierarquia estava acima da compreensão dos leigos e dos batizados como um todo. No Concílio Vaticano II, a palavra-chave fundamental que demonstra a natureza concretizada desta igreja no mundo é povo de Deus. O povo de Deus não é, como nos lembrou o sínodo sobre a sinodalidade no seu texto final, no número 17, o povo de Deus não é a mera soma dos batizados, mas o sujeito comunitário e histórico da sinodalidade da missão, ainda peregrino no tempo e já em comunhão com a igreja no céu. Este povo de Deus é exatamente a visibilização mais concreta da possibilidade de se efetivar neste mundo, em nosso contexto, em nosso tempo, na história em que vivemos, a Igreja de Cristo, que é povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito, sacramento universal de salvação. É importante que nós tenhamos em mente que esta virada de chave que o Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, opera, já está presente na própria estrutura dos capítulos. O primeiro capítulo da Lumen Gentium é sobre o mistério de Deus que, de certa maneira, está em primazia em relação à organização estrutural da igreja. O segundo capítulo é a estrutura do povo de Deus e só o terceiro, quarto capítulos que manifestam os tipos de organização interna dessa estrutura. Mas o povo de Deus dá conta de todo o povo de carismas, ministérios, das relações diferenciadas, relações sacramentais que constituem este povo de Deus. A própria Lumen Gentium, no número 32, também nos dá conta de algo muito interessante que precisa ser aqui lembrado. E eu peço licença para ler o número 32. É, portanto, uno, o povo eleito de Deus. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Comum é a dignidade dos membros pela sua regeneração em Cristo. Comum a graça de filhos, comum a vocação à perfeição, uma só a salvação, uma só a esperança e a unidade sem divisão. Nenhuma desigualdade existe entre Cristo e a Igreja por motivo de raça ou de nação, de condição social ou de sexo, pois não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. Se na Igreja nem todos caminham pela mesma via, ainda assim todos são chamados à santidade e têm igualmente a mesma fé pela justiça de Deus. O que é que isso significa? Significa que o Concílio Vaticano II nos apresenta, nos mostra, nos ensina que o batismo dá-nos uma graça de sermos filhos de Deus
que antecede qualquer ministério e carisma específicos na vida da igreja. Antes de qualquer experiência ou participação ministerial, antes de qualquer dom carismático que porventura um ou outro tenha na igreja, antes de tudo isso está algo que é mais primoroso, mais valioso, que é a graça de sermos membros deste povo de Deus através do batismo. Por isso, o sínodo sobre a sinodalidade é muito claro, muito conciso, objetivo, quando apresenta no outro número, agora o número 21, exatamente que o batismo, como fundamento da vida cristã, nos introduz no maior dom de sermos filhos, filhas de Deus, e diz: não há nada mais elevado do que essa dignidade, igualmente dada a cada pessoa, que nos faz revestir-nos de Cristo e sermos enxertados nele como ramos na videira. No nome cristão, que temos a honra de carregar, está contida a graça que fundamenta nossa vida e nos faz caminhar juntos como irmãos e irmãs. Portanto, a lógica de ser povo de Deus é que nos garante uma inerrância na fé. Há um sensus fidei, que é marcado e produzido pelo sensus fidelium, ou seja, o senso dos fiéis que nos faz inerrantes na ordem da fé. Isto não só está destinado à igreja docente, à igreja do magistério, à igreja que ensina, mas todos nós, pela virtude do batismo, todos os homens e mulheres em todos os tempos e lugares, por graça do batismo, são chamados à colaboração específica nesta corresponsabilidade diferenciada que todos temos e assumimos por causa do nosso batismo. É muito importante perceber como Francisco lê esta igreja povo de Deus. Francisco, que certamente acompanhou, por exemplo, a realização do Sínodo Extraordinário de 1985, quando 20 anos depois do Concílio Vaticano II, se tentou mudar a expressão povo de Deus para a expressão comunhão, daí nasce a chamada eclesiologia de comunhão, um sínodo que pouco se escuta falar, mas que ali já tem uma tentativa de negar a ideia e, ao mesmo tempo, a imagem da igreja como povo de Deus para suplantar esta imagem em nome de uma eclesiologia de comunhão. Francisco, tendo noção de tudo isso, embora não diga explicitamente, traz à tona em todos os seus textos, falas sobre a igreja, esta imagem que não pode ser perdida por causa do clericalismo, da autorreferencialidade, ou mesmo de uma tentativa de pensar a igreja como sendo exclusivamente hierárquica, fazendo com que a vitalidade sacramental de todo o povo de Deus seja aqui, de certa maneira, abafada ou escondida. Francisco traz duas imagens que nos ajudam a compreender a eclesiologia do povo de Deus e nos aponta para aquilo que refletiremos nos próximos vídeos, que é sobre a sinodalidade. De um lado, Francisco diz que a igreja, se é para ser entendida como uma pirâmide, precisa ser entendida como uma pirâmide invertida, de ponta cabeça, onde o vértice está para baixo, ou seja, se alguém quer compreender a igreja como uma pirâmide, e este alguém, se é da hierarquia, precisa entender que a hierarquia deve estar abaixo como aquela que serve a toda a estrutura e o organismo do povo de Deus. De outro lado, uma outra imagem vinda da geometria, que é trazida por Francisco na Evangelii Gaudium, no número 236, é o do poliedro. Contrapondo a imagem de esfera, Francisco diz: o modelo não é a esfera, pois não é superior às partes e nela cada ponto é equidistante do centro, não havendo diferenças entre um ponto e o outro. O modelo é o poliedro, que reflete a confluência de todas as partes que nele mantém a sua originalidade. Tanto a ação pastoral como a ação política procuram reunir nesse poliedro o melhor de cada um. Ali entram os pobres com a sua cultura,
os seus projetos e as suas próprias potencialidades. Até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros têm algo a oferecer que não deve se perder. É a união dos povos que, na ordem universal, conservam a sua própria peculiaridade. É a totalidade das pessoas numa sociedade que procura um bem comum que verdadeiramente incorpore a todos. Pirâmide invertida, poliedro, como imagens para esta igreja sinodal para a qual nós estamos caminhando dentro de um processo de reforma. Tanto o Papa Francisco, em diversos lugares, como o texto final da segunda sessão do Sínodo sobre a sinodalidade, apresentam, e isso é uma influência da Igreja Latino-Americana, das conferências de Medellín e Puebla, retomada depois em Aparecida, apresentam as comunidades eclesiais de base como um lugar específico onde se realiza de maneira concreta o povo de Deus. Porque nas pequenas comunidades, ali, nas relações mútuas, recíprocas, de corresponsabilidade diferenciada, se pode ter um exemplo e uma ideia do que é o povo de Deus reunido em assembleia para louvar a Deus, para se ajudar mutuamente, para cuidar dos mais vulneráveis e, sobretudo, para refletir sobre esta natureza que se efetiva de maneira tão concreta nas realidades visíveis de comunhão, participação e missão.